Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal da Sociedade Chesterton Brasil, mais uma vez aqui batendo um papo com vocês sobre o tema recorrente assim, em Chesterton, que é a questão da imaginação e das fábulas e contos de fadas, certo? E aí, para mim, em grande parte, essa reflexão de Chesterton pode ser bem compreendida, ou pelo menos compreendida da maneira certa, na leitura dos seus livros, sobretudo desses dois livros, daquilo que compõe os clássicos aqui para nós na Sociedade Chesterton Brasil. Inclusive temos o nosso box, que é o mais completo e mais bonito do mercado dessas obras, que são Hereges, Ortodoxia e O Homem Eterno. Então, se eu pego especialmente Ortodoxia e O Homem Eterno, o Hereges também nos interessa, porque, na verdade, ali no Hereges nós percebemos muito claramente onde Chesterton bate nos principais erros contra a verdade no seu tempo, e em grande parte nós vivemos no nosso tempo desdobramento desses mesmos erros, né? No campo mais abrangente do que a questão da verdade religiosa. Hereges fica parecendo um pouco realmente a questão religiosa, também envolve, mas para Chesterton ali está muito claro o seu serviço à verdade, né? Esse serviço à verdade demanda então que primeiramente ele aponte quais são, né, esses pensamentos que ele considera que hoje causam desagregação, disrupção, não favorecem a compreensão da verdade. Na verdade, são impedimentos, né, para que o homem adquira o que é verdadeiro. Só que em Ortodoxia, Chesterton recebendo, então, uma provocação onde uma pessoa diz: eu me preocuparei em expor minha filosofia, e isso era algo que Chesterton dizia substancialmente em Hereges. Essas pessoas propõem o que propõem sem nos dar a compreender qual é a totalidade do seu pensamento, qual é a sua filosofia. Via de regra, quando nós falamos que um autor tem uma filosofia, não é meramente um pensador dentro de uma escola filosófica, porque se é o caso, geralmente o que vai acontecer é o seguinte: essa escola filosófica tem alguns temas que interessam especialmente aos seus pensadores, e um pensador dentro dessa escola vai pegar um desses temas, vai desenvolver, ou alguns. Ele não tem o compromisso de trabalhar todos os temas de uma determinada escola filosófica, pode o fazer, certo? Mas ele vai, na verdade, trabalhar para desenvolver aquilo que ele considera que, como sistema, de maneira geral, está legal, é isso aí, tá? Então, os fundamentos próprios daquele corpo filosófico, para ele, está ok. O que ele pensa é o seguinte: não, mas esse aspecto aqui pode ser aprofundado. Eu acho que ou não se falou tudo o que podia, ou eu tenho uma reflexão pessoal específica sobre esse aspecto e eu vou desenvolver ele dentro daquela visão de mundo daquele grupo filosófico. E o que Chesterton comenta é isso, que muitas vezes o que ele percebia é que não havia um compromisso de encaixar certas verdades ou como encaradas, né, encaradas como verdades, certas conclusões no campo das ciências biológicas, naturais, sociológicas, históricas, e faltava essa gente dizer, então, qual era a sua visão de mundo. Afinal de contas, aonde se encaixava aquele elemento que elas propõem ou defendem, ou o seu corpo de pensamento. E desafiado sobre isso, haverá uma pessoa que recebe essa crítica e desafia o Chesterton, então, a expor a filosofia dele. E ele vai dizer o seguinte: olha, eu vou me preocupar em expor minha filosofia quando o senhor Chesterton expor a dele. E aí o Chesterton diz: olha, é comigo mesmo, eu vou lá, não preciso de mais que uma provocação para escrever um livro. E ele vai lá e escreve esse livro. Ele nos coloca uma série de elementos em 9 capítulos, um melhor que o outro, dá para dizer, todo livro muito bom, mas tem um capítulo que é o que eu quero voltar a atenção agora, que é o 4º capítulo, que é a Ética do País das Fadas, onde Chesterton fala que a dinâmica do País das Fadas ou dos contos de fadas nos dá a entender como é possível conhecer o verdadeiro a partir do mundo real. E, sobretudo, que para nós existe um poder tão elevado, tão fora do nosso círculo, que se torna incompreensível, em termos últimos, entender por que quis fazer as coisas de um jeito e não de outro. E nisso, gente, Chesterton não está sendo de forma alguma
na minha opinião, há pessoas de boas leituras, de boa leitura de Chesterton que acham que sim, em algum grau é o caso, mas eu não acho que isso é nominalismo. Ou pelo menos não aquele nominalismo que quer, por exemplo, colocar paradoxos que não são paradoxos, né? Ou querem apresentar um Deus absolutamente arbitrário. Uma coisa é nós dizermos que Deus criou o mundo livremente, poderia ter feito da forma que queria, não cairmos em necessitarismos. Mas uma vez que Deus decidiu criar o mundo de uma forma ou outra, nós percebemos que não é algo meramente arbitrário, que as coisas parecem e de fato têm uma ordem que pode ser conhecida pelo ser humano, mas não esgotada pelo ser humano. Porque esgotar a ordem divina que cria tudo é querer esgotar o próprio conhecimento do Verbo eterno de Deus, que é o próprio Jesus. Então, se eu consigo esgotar o conhecimento e a compreensão de Deus, é porque esse Deus não é Deus, mas uma fabricação na minha cabeça. Certo? Então eu tenho isso. E o que Chesterton nos expõe nesse capítulo? Que assim como do ponto de vista dos personagens das histórias de fadas, aquela coisa extraordinária que acontece na história é como que mágica, nós olhando para aquilo que Deus faz, nós também não conseguimos explicar. Não chamamos de mágica, até mesmo por uma questão de pudor, né, de honroso respeito, pessoas não confundirem de forma alguma aquilo que o cristianismo propõe como ação divina, chamar isso de magia, certo? Porque estariam errando muito longe, certo? Errando longe não, estariam errando completamente, certo? Então tem todas essas coisas. Mas se a gente olha um exemplo que aparece no próprio Senhor dos Anéis, onde os hobbits diante dos elfos falam sobre eles fazerem alguma magia élfica. E aí eu acho que é a Galadriel que entra nesse diálogo com o Frodo ou com o Sam, que ela vai dizer, então, olha, eu não sei o que vocês chamam de magia. É claro, nós elfos temos um grande poder sobre as coisas e colocamos muito da nossa própria essência naquilo que fazemos, certo? Mas vocês também chamam de magia aquilo que o Senhor do Escuro faz, o que é muito diferente do que nós fazemos. E o próprio Chesterton vai fazer uma distinção. A magia dos elfos é uma habilidade extraordinária em algum grau incompreensível para quem não é elfo, para então aprimorar as coisas através da arte, enquanto a bruxaria dos seres malvados também tem essa maldade, mas uma maldade extraordinária, que vai dominar as coisas de maneira aviltante, vai escravizar os elementos e os seres, né, ao serviço da sua vontade, da sua arbitrariedade, certo? Você não pode se dizer que Deus é arbitrário do ponto de vista assim, não existe uma razão. Existe uma razão perfeitamente conhecível daquilo que Deus, porque Deus age dessa daquela maneira. Essa razão é o amor. Mas é evidente que não é razão no sentido como nós explicamos os elementos de uma equação. É razão em sentido último, é razão em sentido também revelado, tá? Essas coisas todas. E aí nós vamos ver que todo o esteio dessa realidade, todo o esteio disso que Chesterton está falando, está estribado, né, num dado que é a divindade da pessoa de Jesus Cristo e da realidade da sua natureza humana, precedido pelo fato de que o ser humano não é um mero animal como qualquer outro. Ou seja, no fundo, Chesterton tenta nos mostrar através dessa experiência, auxiliar a nossa razão em favor da fé, para nós percebermos que existem muitos elementos que nos mostram que há algo no ser humano que transcende qualquer capacidade de mensurar, de fazer observações, de teorizar ou transformar numa equação. Vai muito além, tá? E por outro lado, mesmo diante dessa experiência humana que vai além, aquilo que a humanidade experiencia com Jesus vai além, inclusive, dessa experiência humana. Apesar de que transcendê-la não significa negá-la, né, ou contrariá-la do ponto de vista deletério, como se fosse algo mal. Por exemplo, alguém pode dizer assim, Rodrigo, é contra a natureza a virtude da castidade vivida como celibato? Olha, contra a natureza não me parece ser, mas que vai além da natureza com certeza.
O dom de Deus para amar, e isso envolve a sexualidade humana, envolve a realização da pessoa, né? O que acontece ali é que Deus dá uma graça especial de alguém viver a sua realização como pessoa através de um dom que ele mesmo dá a força para viver, né? Então é esse o distintivo próprio que a gente pode colocar assim. Mas não é arbitrariedade do ponto de vista de confrontar, né, uma natureza contra a outra, ou contraditória, coisa que eu valho, certo? Então nós temos esse quadro diante de nós, aonde a realidade se propõe a nós com um sentido, mas também com um mistério. E por isso, se nós vamos olhar esse deslumbramento diante da realidade, tanto pela sua beleza como o temor que inspira a grandeza do mundo, então perigo e beleza existem, né, de fato no mundo, e nós, para podermos atingir sempre de novo uma maior profundidade de compreensão do mundo, precisamos renovar em nós admiração e temor. O princípio da sabedoria é o temor. E eu quase posso dizer que, né, o fim, né, da sabedoria é gerar em nós aquela admiração amorosa no conhecimento verdadeiro das coisas que Deus sustenta no ser, né? Então, eu quase posso dizer que para sonhar com as fadas, eu preciso confessar a existência dos anjos. Por quê? Porque quando eu falo dos anjos e admito a existência deles, eu estou diante de um deslumbrante, né, que só posso atingir através de analogias que me venham da imaginação. Por quê? Porque na maioria dos casos nós não temos uma experiência do que os anjos podem fazer. O que um anjo pode fazer? Um anjo pode sugerir fortemente, né, uma imaginação ao pensamento de uma pessoa, um anjo ou um demônio, para ser a natureza angélica. Um anjo, ao mesmo tempo que está ao lado da pessoa que ele guarda por mandato divino, está vendo a Deus como ele é, né? Um anjo pode se deslocar sem nenhuma questão de limitação de tempo e espaço. Um anjo aprende tudo por intelecto. Um anjo tem poder para destruir grandes proporções da criação. O anjo é tudo isso. Quando que nós experienciamos essa ação dos anjos dessa forma? Nós não experienciamos, via de regra, só se Deus dá uma graça especial a alguém. Uma via de regra não acontece. As sugestões e a ação dos nossos anjos, na maior parte do tempo, são muito sutis. Algumas vezes a gente percebe que acontecem algumas coisas que a gente pensa assim, olha, se o meu anjo da guarda não tivesse botado a mão, agora eu não estava aqui conversando com vocês. E mais de uma situação eu já vi isso acontecer na minha vida, tá? Mas eu não tenho uma prova peremptória que foi meu anjo que agiu. Eu que faço essa leitura dentro da realidade. Agora, a gente confessa pela fé que existem seres, né, puramente espirituais capazes de todas essas proezas e deslumbramentos a qual nós falamos. E como é que nós vamos imaginar isso? Então nós começamos a falar de um poder, né, sumamente temível, e ao mesmo tempo de um amor sumamente deslumbrante, né? E os anjos refletem, assim como as outras criaturas, essas realidades. Então, eu penso que, em algum grau, o que é essa nossa capacidade de imaginação, ao qual nós podemos compreender melhor o mundo através das fábulas e amar melhor o mundo através das fábulas, certo? É justamente esse suporte que nos permite compreender, em algum grau, a proporção do poder e do amor de Deus. Ou seja, quando nós chegarmos no ápice das maiores maravilhas que nós podemos imaginar, ainda faltará um infinito de bondade, beleza e verdade para nós alcançarmos, e isso não no mundo imaginário, mas no mundo real. Essa é a parte mais bonita, certo? Isso não é, Rodrigo, o máximo de beleza, bondade e verdade que eu posso alcançar é só na imaginação. Negativo. Nada, nenhuma imaginação supera, né, a bondade, a beleza e a verdade do mundo atual sustentado por Deus no ser. Vocês percebem isso? Por isso que eu, às vezes, fico muito incomodado quando eu encontro alguma daquelas, sei lá, se é um meme, ou se é um bottom, ou se é uma frase. Eu queria morar em tal lugar imaginário. Eu acho até engraçado, o pessoal brincava assim, né?
Fãs de Nárnia, né? Queremos ir para fãs de Crônicas de Nárnia, queremos ir para Nárnia. Fãs de Senhor dos Anéis, queremos ir para Terra-média. Fãs de Harry Potter, queremos ir para Hogwarts. Fãs de Jogos Vorazes, estamos bem. Então, esse tipo de coisa. Eu quero ir para o mundo imaginário, né? Gente, não sejam bobos. Não sejam bobos. Não existe mundo mais amplo, mais rico, mais belo, certo? Também com seus desafios e com seus perigos. Algumas vezes a maldade de certas criaturas humanas supera aquilo que inclusive alguns autores conseguem imaginar. Às vezes o mundo real é ao mesmo tempo mais belo, mais eivado de bondade e, por outro lado, mais eivado de maldade do que qualquer autor consegue imaginar. O que os autores, os bons autores, conseguem fazer com a gente? Em especial, talvez os autores de literatura fantástica ou as fábulas e os mitos. Elas conseguem nos trazer imagens que nos comunicam, né, uma finalidade, uma verdade, uma essência. E a essência, a substância das coisas é justamente aquilo que nós não temos como ter a experiência direta. Em algum grau, é como se essas imagens, certo, facilitassem o caminho para os nossos sentidos. Ele é bom como quem? Ele é feliz como quem? Ele é poderoso como quem? Né? Ou seja, e todas essas coisas eu posso usar personagens, né, que foram plantados na minha imaginação por histórias de fada. Você sabe aquele personagem que é tão forte, tão alto, tão não sei o quê? Sei. Deus é infinitamente mais tudo isso do que ele. Nossa, mas na minha cabeça, o máximo exemplo de força, de tamanho, de altura era esse personagem e tudo mais. E eu gastei tempo imaginando como ele era alto, como não sei o que. Deus é mais alto, Deus é mais poderoso. Então existe tudo isso. Inclusive, na verdade, esse é um instrumento fundamental da conversão de um dos grandes autores que falam sobre histórias e que também escreveram uma história que é bastante famosa aí, que é As Crônicas de Nárnia, que é o C.S. Lewis, que vai se converter justamente pelo fato de que o Tolkien conseguiu mostrar, através da experiência com histórias de fadas para ele, que havia uma dinâmica semelhante na existência do mundo. E é claro, isso não é o suficiente para provar como é impossível provar a existência de algo que escapa à ciência, certo? Mas diante da experiência vital desse homem, diante da experiência vital dele com a literatura, com as histórias de fadas, com os mitos, sobretudo os mitos nórdicos, ele conseguiu perceber que, de fato, haviam verdades que ele tinha atingido justamente por causa dessas histórias, que ele não atribuía maior preço de verdade. Ele dizia que eram como mentiras sopradas, né, por um cano de prata, né, por um canudo de prata, né? Mas ele acaba percebendo que existem coisas que ele só conseguiu inteligir de maneira completa quando essas histórias vieram ao seu socorro, né? De forma que agora ele consegue entender um tanto do porquê. E é interessante, né, porque quando as coisas se conectam, certas necessidades do mundo em relação a essas coisas começam a vir e começa aquilo que antes não parecia fazer sentido para você, enquanto cosmovisão, passa a fazer sentido porque você consegue uma porta de entrada para aquela verdade que antes estava fechada à sua inteligência. E uma vez que você passa por ali, você consegue vislumbrar, né, boa parte do panorama que antes você não via. E isso é uma das coisas que Chesterton mais faz conosco. Então esse é o tipo de coisa que eu gostaria. E é interessante porque Chesterton é um homem que de diversas formas se usa do instrumental das fábulas. Muito da sua literatura, em algum grau, são ou fábulas ou histórias de fadas em algum grau, mas eu diria que em algum grau mais próximos da fábula, uma fábula muito complexa, principalmente aqueles que lidam com certas situações que com certeza Chesterton não pretendia que fossem atuais. Como, por exemplo, eu tenho certeza que o Chesterton não achava que nós deveríamos sair por aí apontando armas na cara de pessoas céticas ou ateias na esperança que elas, ao acharem um sentido para a vida diante do medo da morte, fossem mudar suas visões. Aliás, digo de passagem, provavelmente isso aí mediante uma queixa vira crime mesmo.
Então, não é isso. Mas o Chesterton usa o exagero, a sátira, né, o nonsense até mesmo, né, justamente para quebrar aquelas minhas categorias pré-concebidas que me levam ao equívoco, que me levam a me manter, né, justamente naquele lugar onde eu acredito que eu esgotei o mistério do mundo. E se eu esgotei o mistério do mundo, eu esgotei meu elan vital. Justamente o mundo se torna um lugar cansativo ou pior, apavorante, que é diferente de temor. Temor é reconhecer que existe algo que está acima de nós e que nós não podemos fazer meramente qualquer coisa diante deste algo, porque existem consequências e consequências que são inescapáveis porque anteriores a nós. Pavor é realmente pensar no mundo como um lugar de ruína iminente, que é o que o Chesterton comenta, inclusive, no último capítulo de Ortodoxia, que os dogmas são justamente a proteção da mente para poder pensar e sonhar tanto soluções para as coisas que acontecem, como também imaginações para nos consolar de um mundo da qual nós estamos cansados. Ele vai dizer isso quando ele pensa nos dogmas como uma espécie de muralha, e essa muralha, né, permite que as crianças que brincam no alto do penhasco, à beira, né, do mar, possam se lançar nas brincadeiras, nos saltos, nas piruetas mais malucas, porque elas sabem muito vai acontecer, que elas vão, né, dar ali com o muro e elas voltam então para o local da sua brincadeira. No momento em que eu não tenho o muro dos dogmas, eu não tenho a ideia de um mundo com sentido, cada passo que eu dou pode ser um passo em direção ao abismo. Eu não sei quais são os limites da realidade. E é justamente isso que parece acontecer com algumas pessoas, e como Chesterton diz no primeiro capítulo de Ortodoxia, no segundo, melhor dizendo, acredito eu, são aquelas pessoas que perderam tudo menos a razão. Ele vai dizer, quem enlouquece não são os poetas, são os jogadores de xadrez. Né? Nada contra os jogadores de xadrez, mas é isso. Eu limito o âmbito da minha vida, o que tem a ver também com o próprio Heréditos, porque é isso, o cara, ao invés de optar duas realidades e lidar com um paradoxo, coisa que o Chesterton está toda hora jogando para nós. Você quer ser feliz? Aprenda a lidar com o paradoxo. Aprenda a aceitar o paradoxo. Aprenda a aceitar o mistério. Aprenda que você, né, pode e deve ser grato a alguém por tudo que tem, porque tu não é a origem de todas as coisas. Então existe um além de você que possibilitou sua entrada na realidade. Então ele toda hora lida com essa coisa do paradoxo. E esse paradoxo é justamente o que mantém a vida com a atenção correta, né? E não a monotonia do circo, que não contém drama nenhum nele. Tá? Então isso. E aí Chesterton vai usar esse artifício em diversas obras literárias dele. Tá? Por isso também recomendo vivamente que você não tenha experiência só com os livros de ideias, de filosofia ou de apologia de Chesterton, mas tenha contato também com a literatura de Chesterton. Você vai perceber, lendo as duas coisas, lendo seus livros de ideia e lendo sua literatura, quanto cada coisa acaba complementando a outra. Tá bem? Eu fico por aqui. Até a próxima no canal da Sociedade Chesterton Brasil.